Pronto. Bom, então sejam todas muito bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos chegando, enquanto a gente vai falando sobre o assunto de hoje, que é Introdução e Capítulo 1 do livro. Todas aqui leram, alguma de vocês não conseguiu ler, só me fala assim, se não ou se sim, para eu ter uma ideia. Sim. Capítulo 1, peguei a introdução. Sim. Tá ótimo. Tá, beleza. Não tem problema, eu falei para vocês lá no grupo, né? Quem não conseguiu ler, tá tudo certo, a gente vai fazendo a troca aqui, até, de repente, é muito interessante que vocês leiam depois também, né? Se quiserem reler com essas impressões que a gente vai trazendo aqui, acho que pode ser bem produtivo também. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas, eu falei um pouquinho no primeiro encontro sobre a introdução, eu trouxe alguns trechos para vocês, né? Quem estava lá ou quem viu a gravação percebeu que eu trouxe já algumas partes da introdução, mas o que eu queria trazer para vocês aqui hoje? Que este livro, como muitas de vocês podem ter percebido, ele é um livro de resgate, antes de qualquer coisa. Ele é um livro de resgate de algo que todas nós já sabemos, já temos dentro da gente, a gente já conhece. Então, é um livro de resgate e reconhecimento de questões, forças, instintos, várias coisas do feminino, da mulher, de nós mesmas. E quando eu falo feminino, a gente vai explorar bastante isso aqui, tá? O que é esse feminino, que é um pouquinho diferente, a meu ver, do que esse feminino que a gente vê na internet muitas vezes, né? Inclusive, na própria introdução e no capítulo 1, ela vai trazer essa função do feminino que está muito mais ligada ao equilíbrio das nossas forças do que ao feminino por si só, né? Então, a gente vai explorar um pouquinho aqui isso hoje. Então, ela traz, ali já no início, e isso foi uma das coisas que eu li no nosso outro encontro, o que são as características desse feminino, né? Ela traz ali a percepção aguçada, o espírito brincalhão, elevada capacidade para devoção, que é a parte em que ela correlaciona isso com as características dos lobos, né? Por isso ela faz essa ligação. Grande resistência e força, porque quando a gente fala de força, a gente tem uma imagem de que a força é masculina, né? Esse estereótipo da força, ela vem do masculino. E sim, existe um tipo de força que vem do nosso lado masculino, mas que não é a mesma força do feminino. E é isso que eu quero que a gente consiga trocar aqui hoje. Que força é essa que vem do feminino, que não é a mesma do masculino? E às vezes a gente, no dia a dia ali, a gente está só focada na força do masculino, e a gente liga muitas vezes inconscientemente, por questões familiares, por questões de ambiente, por questões de traumas, o feminino à fraqueza. E é aí que a gente perde a força do feminino. E é isso que eu quero resgatar aqui com vocês, tá? Ela fala, né? Somos profundamente intuitivas, preocupação com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha, quando ela relaciona o lobo com a mulher. Então, são características intrínsecas do feminino, que é essa coisa do acolher, da família, da força da união, da força da empatia, da compaixão. Isso tudo é o feminino falando, né? E olha que importante que é tudo isso para a gente no dia a dia. O quanto que se a gente ficar só na força do masculino, a gente perde toda essa outra força sutil, e é aí que a gente começa a ficar dura, ficar intransigente, ficar mandona, ficar cansada, ficar esgotada, né? Só para dar uma breve introdução sobre essa questão do feminino e masculino, só para relembrar vocês um pouquinho disso. Eu acho que muitas de vocês já acessaram esses conceitos, né, em algum momento. E aí, o que ela traz muito ali? Que para a gente resgatar esse poder, essa percepção, essa força interna, uma coisa fundamental a se fazer, e que eu percebo que muitas de nós temos muita dificuldade no dia a dia, é deixar morrer aquilo que tem que morrer. A gente tem muita dificuldade a desapegar de coisas que precisam morrer para que outras possam nascer. E eu, no atendimento que eu tenho feito nos últimos anos a muitas mulheres, eu percebo que isso é um problema real, é um problema do nosso dia a dia. Não só porque a gente tem dificuldade de reconhecer o que realmente precisa morrer, do que talvez a gente precise insistir um pouco mais, como também
na dificuldade de, quando já identificamos que aquela coisa precisa morrer, soltar do apego que a gente criou dela. E isso eu estou falando de coisas, de projetos, de profissões, de atividades, de relacionamentos, de tudo. Então, eu quero convidar vocês agora a começar a acessar esse lugar aí dentro de vocês, de quantas vezes talvez vocês se pegaram lutando contra algo que vocês queriam manter, mas que no fundo vocês já sabiam que precisava morrer. Vamos plantar essa sementinha que a gente vai falando um pouco mais sobre isso, tá? E aí ela relaciona muito a questão do corpo, do feminino, né? E aí ela traz a questão, por que esse livro nasceu, né? A autora, ela explica muito o estudo dela, das lendas, dos mitos, dos contos de fadas. Por quê? O que acontece? Todo esse lugar dos mitos, dos contos de fadas, das histórias, são parábolas para nos trazer recados muito importantes de uma forma diferente da racional, que é a masculina, né? Lembrem, assim, para quem talvez não... Acho que todos vocês já estão cientes, mas só para relembrar. Masculino racional, feminino emocional. Masculino ação, feminino sentir. Feminino ficar, né? Esperar, aguardar, receber, dar e receber. Tem todas essas polaridades. Eu quero que vocês tenham elas bem claras enquanto a gente vai falando dos assuntos, para vocês conseguirem correlacionar de uma melhor forma. Então, a ideia dos contos e das histórias que ela traz aqui, e aí vai ter uma parte que ela até fala, né? Escutem com os ouvidos da alma as histórias. Porque se a gente for tentar ler esse livro, e talvez muitas de vocês tenham tentado isso, porque eu também já fiz isso, já tentei ler este livro com a mente racional, não vai fazer sentido nenhum. E talvez algumas de vocês tenham parado aí em algum lugar desse livro, de, nossa, isso aqui tá difícil, né? Porque a gente quer querer entender aqui, e não é para entender aqui. Então esse é o primeira grande missão que a gente tem, é parar de tentar entender racionalmente e entender com o coração. Então quando ela conta uma história, e ela nos convida a estar dentro da história, vocês já conseguem perceber que é de um outro lugar, né? Que essa história vai pegar a gente. E é daí que a gente precisa ler. Ah, mas aí a loba recolhe os ossos e junta... Ah, mas não faz sentido. Tá, mas não é para fazer o sentido. O sentido não se faz aqui, o sentido se faz ao sentir. Então, todo livro a gente tem que ler no sentir. E é por isso que ele é tão poderoso, porque ele nos obriga quase a sentir muito mais do que pensar. E isso, por si só, já é o resgate do feminino. Então, eu explico muito para as minhas clientes, assim, normalmente eu atendo muitas clientes que têm energia masculina muito alta, né, e que estão justamente nessa busca pelo equilíbrio, porque não dá para viver só no masculino, é pesado, né, fica difícil. Então, um dos principais exercícios que eu quero propor para vocês aqui também, a partir de hoje, é que vocês sintam a vida, ao invés de só pensar a vida. Então, consigam exercitar esse sentir, e ele vai começar nessas histórias também. Bom, aí ela fala sobre essa questão dessa força ancestral e instintiva, e no final da introdução a gente vai responder uma grande pergunta, que é qual? O que é a mulher selvagem? Vocês também se perguntaram isso no final da introdução? A grande pergunta que fica é, o que é essa mulher selvagem? Porque ela responde sem responder, né? Ela fala 1000 características, mas para cada uma de vocês, a mulher selvagem vai ser uma coisa, tenho certeza. Se eu pedir para cada uma descrever o que é a mulher selvagem para você, vocês vão cada uma falar uma coisa. Inclusive, eu vou convidar vocês a colocar no chat o que vocês entendem por mulher selvagem. Eu acho que essa é a grande primeira troca que eu acho interessante a gente fazer, porque daí uma lendo a outra, a gente vai compondo o que seria essa mulher selvagem no inconsciente individual, ou seja, no meu, e o que é a mulher selvagem no inconsciente coletivo, porque ele também existe e ele está presente, e a gente vai precisar olhar para ele também para entender muitas das questões que a gente leva individualmente, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas, basicamente, essa mulher selvagem, ela vai começar nessa força ancestral, nessa força intuitiva. Tem uma parte ali que ela fala da questão do sonho, né, que ela teve de uma velha, que ela estava no ombro da velha, e daí quando ela viu, tinha um monte de outras velhas, cada vez mais velhas abaixo, né?
Então, tem muito isso das ancestrais nos trazendo as sabedorias que a gente precisa e nos impulsionando. E quando a gente está muito desconectada do nosso feminino, a gente elimina tudo isso, a gente fica só no racional, e aí fica muito difícil entender a vida só no racional. Tem coisa que só o feminino vai conseguir trazer pra gente, né? Então, esse é o exercício. E aí ela traz uma parte que eu acho muito importante, e eu vindo da minha experiência como... Eu sempre vivi muito no masculino, né? Eu fui uma mulher com uma energia masculina gigantesca, eu vivi 18 anos no mundo corporativo, que é um mundo eminentemente masculino, talvez muitas de vocês ainda estejam lá, nesse lugar, mas eu sempre flertei com terapias holísticas, com retiros espirituais, com livros de autoconhecimento. Então, e eu não me achava muito em nenhum dos dois mundos. Esse era minha grande angústia. Eu vivo aqui, eu preciso viver aqui o masculino, o fazer, o racional, né, o decidir, tá, mas eu gosto tanto desse lugar aqui, mas ao mesmo tempo eu não quero largar tudo para viver de saião, no meio do mato, de pé no chão e cantando em roda, né? Por mais que eu adore isso também, eu não quero viver só isso. E eu acho que esse livro, ele teve justamente esse papel na minha vida, de eu começar a entender que eu não precisava escolher. Que é possível, sim, estar no meio corporativo, embora eu tenha saído dele, hoje eu poderia sobreviver lá, com as ferramentas que eu tenho, sem precisar largar tudo. E ela fala disso aqui, uma parte ela fala assim, você não precisa largar tudo que você tem, você não precisa largar o seu trabalho, largar a sua família, mudar de lugar, né, mudar para o interior, não precisa de nada disso. Porque, na verdade, esse equilíbrio está dentro da gente. E esse livro vem para nos resgatar esse lugar. Então, é por isso que eu acho muito interessante tudo que está aqui. Bom, ela fala uma coisa muito interessante aqui, que é a questão da constância. Não sei se vocês pegaram esse ponto, ainda na introdução, eu acho que na página 24 e 25, eu vou até olhar aqui. Não, na página 22. Ela fala assim, no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem, né? A mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Assim, ela virá, se for valorizada, permanecerá. E se for valorizada, permanecerá. O que a gente pode tirar daqui? Que essa é uma busca, esse resgate do qual a gente está falando aqui, ela é uma busca um pouco sem fim, né? Ela não é uma busca assim, tá bom, achei a mulher selvagem, tá aqui, já tá consolidado. Não. Se eu parar de olhar para ela, se eu parar de viver no mundo em que a mulher selvagem pode existir, ela vai embora. Vocês perceberam que ela fala disso ao longo da introdução? A introdução ao capítulo 1, agora eu já não sei exatamente, mas ela fala isso, assim. Ela é um trabalho constante, mas não um trabalho no sentido de ser pesado. É literalmente quando a gente enxergou que existe esse lugar em que a mulher selvagem vive dentro da gente, a gente aprende a colocá-la no nosso dia a dia. E o meu trabalho aqui, que eu me propus a fazer esse grupo com vocês, é justamente para a gente, em grupo, ter um lugar em que a gente resgata isso, de pouquinho em pouquinho, né? Que a gente não deixe morrer isso, que a gente se acostume a uma nova forma de viver com essa força interna ativa, que não seja só um sopro e que depois ela vai embora e depois as coisas voltam a ficar pesadas, porque não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi muitas vezes de conseguir achar esse lugar em que essa mulher selvagem existe e que ela me traz a força que eu preciso e que ela me traz esse vislumbre, que depois a gente vai falar dos 4 rabinos, esse vislumbre dessa coisa maravilhosa que acontece quando a gente enxerga ela, e daqui a pouco, o que aconteceu? Tô aqui eu de novo na rodinha do hamster, tô aqui eu de novo batendo cabeça, tô aqui eu de novo no racional, não é? Essa sensação é porque a gente deixou para lá, a gente parou de alimentar. É literalmente, tem que continuar dando né, o farelinho ali pro pombo, porque senão vai embora. Então é sobre isso, é sobre a gente treinar essa vida, que quando a gente entende, quando a gente consegue alimentar isso, a vida fica muito mais leve, gente. Muito mais leve. Eu falo de um lugar de quem aplicou isso, e por isso eu quero ajudar vocês a chegar nesse lugar também, que eu acho que ele é fora de série, sensacional. Vai mudar a vida de vocês, realmente. Então, essa constância é muito importante, da gente alimentar essa energia na gente. E aí,
ela fecha essa introdução com o que é a mulher selvagem. Eu já vou ler vocês aí o que vocês estão escrevendo, mas só para a gente conseguir vencer o tempo aqui, porque o tempo, né? O tempo cronos segue correndo. A gente entra no capítulo 1, que é a loba, e ela conta a história. E eu não sei vocês, eu já li algumas vezes esse livro, e uma das anotações que eu fiz aqui foi que a primeira vez que eu li, ou das vezes anteriores que eu li, eu achava que a história de La Loba era muito maior do que era. Aí agora eu reli, eu falei, é isso aqui, gente, é só isso a história mesmo. Eu tinha uma impressão de que a história era muito grande. Olha como é o nosso cérebro, né? E isso é uma coisa que a gente falou também, eu acho, no primeiro encontro. A cada vez que a gente lê esse livro, é outro livro. São outras impressões, são outros insights, né? Não sei se vocês sentiram isso também, quem leu mais de uma vez. E eu tive essa impressão de que a história era muito longa, e na verdade a história é curtíssima. O que é longo? Qual era o meu sentimento de que era longo? A minha interpretação dele. Por isso que é legal a gente ler, reler e reler, porque cada leitura vai vir outros insights, e aí cresce, a história cresce, né? Então, uma das coisas importantes que eu já falei aqui, que ela propõe ali naquele capítulo, é a gente ouvir com a voz da alma, né? No ouvido da alma, ela chama. Ouvir com o coração, vai fazer muita diferença na leitura. E aí ela chama a loba de aquela que sabe. Que não deixa de ser a mulher selvagem, certo? A mulher selvagem é aquela que sabe. Mas, peraí, Bruna, saber não é racional? Então, não estou entendendo, né? Não sei quem foi que parou nesse lugar aí. Eu parei e me perguntei em algum momento, mas peraí, aquela que sabe, da onde vem esse saber? E é aí que mora a diferença fundamental da gente tomar decisões com o coração e não com a cabeça. Quando a gente fala assim, parece, vou tomar decisões com a emoção, vai dar ruim. Mas não é exatamente com a emoção. Quando eu falo com o coração, é um pouco com esse ouvido da alma que ela fala. É um pouco desse lugar do eu sei, mas eu não sei explicar como é que eu sei. Quem é que nunca sentiu isso? Pô, eu sei isso aqui, mas eu não sei te explicar racionalmente como é que é isso, né? A Lu fez assim, você nunca sentiu isso, Lu? Isso, o que é isso, gente? É sintoma de masculino em excesso. Eu tô só aqui, ó, eu só consigo racionalizar. Se não for no racional, eu me perco. Isso é sintoma de excesso de masculino, entende? E é aí que a vida fica pesada, aí que a vida fica difícil. A vida nos deixa cansadas, nos deixa esgotadas, frustradas, ranzinzas com a gente mesmo, muitas vezes, né? Às vezes a gente nem tá externando para o outro, mas aqui dentro existe isso. Então, achar essa mulher selvagem aí é fundamental, porque é ela que sabe tudo, e é ela que sabe de um lugar, de um saber muito mais importante, eu diria, para nós mulheres, principalmente, do que o saber racional. O saber racional é o masculino, a gente precisa dele, super, fundamental, não vivemos sem ele. Mas o saber feminino é esse saber do sentir, do corpo, e o nosso corpo guarda muitas memórias, ruins, entre aspas, né, e boas também. E a gente saber olhar para essas memórias e usá-las a nosso favor é fundamental. E é isso que eu vou procurar ajudar vocês a achar esse lugar aí também, durante a nossa leitura. E aí, ela fala, na página 44, eu até marquei aqui que eu acho interessante a gente, quem tiver com o livro e quiser pegar, e na página 44, ela fala que justamente esse feminino, ele não é só a energia feminina como a gente conhece, né? Se a gente for usar uma referência de Jung, não é só a ânima, né? Jung usava a ânima como a energia feminina no homem e ânimos, a energia masculina na mulher. Mas a gente vai usar aqui como, a grosso modo, yin e yang, ânimos e ânima, tá? Ânima feminino, ânimos masculino. Vou pegar emprestado essas palavras para a gente entender um pouquinho mais. Por quê? Isso é a força, é a energia feminina e masculina inconsciente, né? O que acontece? Quando a gente fala do feminino, o feminino não é só a energia feminina. O feminino que ela traz aqui, neste livro, que é o nosso objeto de estudo, digamos assim, é a vertente que eu quero seguir, ele não é só a energia feminina. O feminino que ela traz aqui, ele tem muito mais a ver com o equilíbrio entre essas duas forças, do masculino e do feminino, do que só a energia feminina, porque a gente vai precisar das duas. Inclusive, eu não sei quem de vocês viu, né, que eu lancei semana passada, ou retrasada, já nem me lembro mais, que eu tô assim com o tempo, o livro Poder das Polaridades.
Para quem gosta de uma leitura mais prática, objetiva, né? Aqui é outro, isso aqui é Bíblia maravilhosa, né? Não estou nem comparando, mas é um livro mais prático para quem está mais no masculino, assim, que precisa de uma linguagem, mas me explica isso aqui racionalmente, sabe? Eu fiz O Poder das Polaridades, que é um livro digital que vocês podem acessar, tá lá o link da minha bio, que ele vai explicar justamente o quê? Esse lugar do equilíbrio. Não é ficar só no feminino. A gente precisa desse equilíbrio. E ali na página 44, ela fala assim: o lugar onde a mente e os instintos se misturam. Logo no início da página ali. A história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. Gente, eu vou até repetir, eu quero que vocês ouçam essa frase com o coração. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira. Isso aqui resume muito bem o meu entendimento do que é esse equilíbrio. Vocês percebem que eu preciso dessa vida profunda para embasar minha vida rotineira? O que acontece com a maioria de nós hoje em dia? A gente está só na vida rotineira, sem embasamento do feminino para nos sustentar nesse lugar. E aí a gente fica aqui só no racional, só que a nossa natureza é feminina. Então, se eu não tenho o feminino me sustentando, vai chegar uma hora que esse masculino vai ruir. E é aí que a gente se perde, percebem? Então, isso é muito importante. Tenham isso em mente, assim. E aí ela traz... aí tem tantas coisas que eu queria falar, gente, mas eu vou... A gente vai trocando por aí, porque tem uma parte que ela fala, que ela traz a questão da psicossomática, aqui na mesma página 44, não sei quem foi que pescou isso. Ela fala assim, ó: existem especulações acerca de o sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. O que é isso aqui, senão a psicossomática? Percebe? E tem estudos aprofundados hoje, né, que falam, na verdade a gente nem usa mais o termo psicossomática, pensando em psicologia, porque tudo, na verdade, é psicossomática. O corpo só está trazendo as emoções e as partes da psique não resolvidas. Então, toda doença, todo desconforto, tudo tem uma causa inconsciente. E a nossa tarefa é saber fazer esse deparo, aprender a olhar para a vida nesse lugar. Como é que a gente faz isso? Estando presente no nosso corpo, usando o nosso feminino. Se a gente tentar pelo masculino, não vai bater. Ai, mas como é que uma dor de cabeça vai ser o problema que eu não aceitei o meu pai como ele é? Não faz sentido. Claro que não faz sentido. Racionalmente não faz sentido nenhum. A gente precisa do feminino para conseguir entender. Percebem como é importante esse lugar? Muito importante. E aí ela traz a história dos 4 rabinos. Eu vou me permitir ler, que ela é bem pequenininha. Eu sei que todo mundo já leu, mas eu quero que vocês ouçam com o ouvido da alma agora, tá? Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar do projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Eu sou muito apaixonada pelos 4 rabinos, gente. Porque o que isso aqui mostra pra gente? Quem é que nunca conheceu cada um desses rabinos aqui? Todas vocês já conheceram algum desses rabinos ainda pela vida, né? E a gente também já foi. Provavelmente todos esses
quatro, sim ou não? E quando a gente olha para isso e se percebe nesse lugar do cínico, do raivoso, do doido, né, do obsessivo, e do que finalmente soube usar a experiência da melhor forma para viver melhor, a gente se percebe no dia a dia. Se vocês pararem com essa história em mente, ou no coração, né, olharem para a vida de vocês, vocês vão perceber muitas vezes como vocês estão fora do lugar, sejam obsessivas por algo, sejam com raiva de algo, sejam cínicas em relação a algo, não dando valor para aquele algo, ou seja, contemplando como poeta aquele algo. E qual é o convite, gente, que eu faço para vocês hoje? É que a gente consiga viver a maior parte do tempo. E eu não vou ser né, otimista demais, achando que a gente vai conseguir viver 100% do tempo, como o quarto rabino, a gente não vai. E isso também faz parte de entender esse equilíbrio. Aceitar que eu não vou viver o tempo todo como quarto rabino. É impossível viver o tempo todo como quarto rabino. Sejamos honestas com a gente mesmo. Porque a honestidade é a única característica inegociável que a gente vai precisar para lidar com tudo isso aqui. A honestidade com a gente mesmo. Até onde a gente é capaz de ir. Porque cada uma de nós é capaz de ir até um lugar. E tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Não existe uma linha de chegada. Não existe um pódio. Não existe um prêmio para quem conseguir. Não, são vocês com vocês mesmas. Vocês vão ter as consequências daquilo que vocês são capazes de lidar. E tá tudo certo com isso. Mas qual é o convite? O convite é que a gente busque ser o quarto rabino. Na maior parte das vezes. Mas mais do que isso, que a gente seja capaz de reconhecer quando a gente estiver sendo o cínico, o obsessivo, o raivoso. Percebe? Esse é o convite. Porque isso é consciência. E, no fundo, tudo isso aqui, a gente está no início do livro, mas vocês vão ver até o final, que todo ele é sobre consciência. Não é sobre um lugar que a gente tem que chegar, não é sobre o tem que fazer desse jeito, não é sobre tenho que ser assim, não. É sobre consciência, percepção de si mesma. Se vocês saírem desse grupo de leitura com consciência de quem vocês são, com a percepção de onde vocês estão a cada momento na vida, dos erros e acertos, das coisas que fazem bem, das coisas que fazem mal, pronto, já valeu. É isso, não tem um lugar para chegar. É a presença, muito mais do que qualquer outra coisa. Certo? E aí eu fiz uma última anotação aqui de força psíquica e emocional. Sabe Deus o que eu estava lendo na hora que eu fiz isso. Mas é sobre justamente nutrir essa força psíquica e emocional que a gente deixa muito de lado nesse mundo masculino, digamos assim, que a gente precisa viver, né? Que essa 3D que a gente vive aqui no fim, ela ainda é muito masculina. Mas, aí eu vou falar vou botar um pouquinho do meu dedo aqui, porque é a minha visão para além do livro, né? Nós estamos, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, que estamos numa transição planetária. Quem é mais da área aí holística no sentido do todo, né? Já ouviu falar da transição planetária. O que está acontecendo? Energeticamente, a gente está saindo de um mundo mais masculino e indo para um mundo mais feminino. E o que isso quer dizer? Que a gente vai cada vez mais precisar do nosso feminino. Do feminino, da energia feminina por si só, e do feminino esse que eu falei, que é o equilíbrio. A gente vai precisar equilibrar esses papéis, essas rodinhas, né? A gente vai precisar desse equilíbrio. Então, só de vocês já estarem aqui, vocês já estão nesse movimento, percebem? Vocês já estão buscando esse equilíbrio, e isso já é sensacional, porque as coisas só aparecem pra gente quando a gente está disposta a recebê-las. E o receber é feminino. Então, já é um grande movimento vocês estarem aqui dispostos a receber esse feminino em vocês. Aí eu fiz uma anotação aqui para a gente fechar, tem muitas coisas, mas eu quero ouvir vocês um pouquinho também. Então, já vou abrir, tá? E a gente vai trocando. Eu anotei aqui, a alma é protegida por La Loba. Quem é La Loba? Eu não falei na história no fim, né? Aquela história que eu achava que era gigantesca e agora para mim pareceu tão curta, é a seguinte, né? Até já passou, eu fui direto para os 4 rabinos, que eu acho os 4 rabinos, na verdade, muito mais importante nesse momento do que La Loba. Mas a La Loba é aquela que recolhe os ossos.
Lembra que eu falei lá no início do deixar morrer o que precisa morrer? Deixar viver o que precisa viver? La Loba é aquela entidade, digamos assim, dentro da nossa psique, que é capaz de recolher os ossos, ou seja, pegar aquilo que está morto e reviver, para nos trazer de volta à vida. Só que não é qualquer coisa que está morta. O que está morto ali? O que é a representação daquilo que morreu e que ela traz a vida de novo? É justamente a mulher que vive na gente. É esse feminino equilibrado do qual eu falo. Percebem? Não sei se vocês chegaram nesse mesmo lugar. A gente já vai bater bola aí, tá? Mas a minha percepção é essa. O que chegou para mim aqui e chega muitas coisas, né, gente? Eu tô trazendo uma interpretação, assim, pra gente conseguir chegar em algum lugar. Senão a gente passa um dia aqui só falando disso. Mas é esse resgate que aquela loba é capaz de fazer. E ela tá dentro da gente. Então, é nossa tarefa catar esses ossinhos daquilo que tá morto, que tá meio desmaiado, que é a raiz do nosso feminino, que é o instinto feminino, que é aquilo do qual nós somos feitas, e trazer para equilibrar com esse mundo masculino aqui de fora que a gente precisa lidar. Certo? Bom, eu vou abrir agora então para vocês me falarem o que vocês tentem de estudo até aqui. Nossa, ela traz várias coisas ali na página 43, ela fala do feminino, ela traz a questão, não sei até se vocês se relacionaram isso. A Dani talvez tenha até, a Dani não leu ainda, mas eu sei que a Dani trabalha um pouco com isso. Ela traz um pouco da medicina chinesa, da reflexologia, dessa questão do corpo, porque o corpo vai ser muito, muito, muito importante nesse resgate. Então, a gente entender que o feminino e o corpo estão aqui, ó. Por isso que, às vezes, mas você não tá sentindo. O que você tá sentindo? Ai, nem sei o que eu tô sentindo. Isso é falta do feminino, gente. Não consegue nem ver o que tá sentindo. E aí a gente quer explicar para o outro, né? O que a gente precisa. Como é que eu vou explicar para o outro se nem eu sei? Então já começa daí. Mas tá, eu vou abrir para vocês falarem e a gente vai batendo bola. Bru, bora lá. Bom dia! Bom, como prometido da último encontro, ó, esse foi o primeiro que eu ganhei. Ele é de 2010, é uma edição super antiga, mas eu tô lendo nesse aqui. O primeiro que eu li foi esse aí também, com essa capinha. Que é o mais recente. E falando um pouco sobre essa coisa da La Loba, tá até aqui nas minhas anotações, ainda na introdução, ela fala um pouco sobre como os lobos e as mulheres se parecem, né? Que ela fala assim, que os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente instintivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. E aí, quando eu li a introdução, e aí quando eu fui para La Loba, e essa coisa de ser justamente ossos de um lobo que ela resgata e que ela faz renascer, eu fiquei muito com essa sensação de que, de fato, que ela estava renascendo ali, era essa mulher selvagem ali que a gente precisa encontrar e buscar e fazer, acessar, né? Conseguir acessar ali. Então, por isso que eu queria falar, porque estava muito ali no que a gente já estava, no que eu tinha anotado, inclusive. E outra coisa que eu anotei e que mexeu muito comigo é quando ela fala que a energia para contar histórias, e contar histórias aqui eu entendo passar essa sabedoria feminina para frente, vem daquelas que já se foram, né? E eu tenho uma ligação muito próxima com a minha avó materna, que de fato já se foi, mas eu me vejo nela em vários momentos do meu dia a dia, assim. Então, que eu faço para acessar essa mulher ancestral que eu tenho dentro de mim. Então, assim, ela praticava yoga, e toda vez que eu pratico yoga, eu me sinto próxima a ela. Então, tem várias coisas que eu vou fazendo e que foi uma coisa ali que mexeu bastante comigo. É isso que eu queria. Sorte, hein, Bru? Que sorte você ter isso, né? Muitas de nós não tem isso, não tem essa possibilidade. Que lindo você ter. Isso é uma joia rara, que bom. Obrigada. Muito bom, muito bom. Adorei. É isso, é sobre justamente a mesma visão, assim, que eu tive, da questão, essa mulher selvagem, esse resgate é da mulher selvagem mesmo, e é isso aí.
E aí cada uma de nós vai ter a sua mulher selvagem. Isso que é o mais interessante. E é nessa troca que a gente vai achando ela no inconsciente coletivo e vai podendo ampliar ainda mais essa força. Isso que é muito legal. Clara, bora, diga. Oi, meninas. Falei pra você, né, que eu tava com uma dificuldade gigante na introdução. Achei, tipo, uma viagem, assim, falei, Jesus, será que eu consigo chegar no capítulo 1? Mas consegui. Chegando no capítulo 1, eu acho que o que mais, para quem eu que tô nesse processo de conseguir ler com a alma, né, que eu sou muito, muito racional ainda e tal, e fico nessa, né, eu tenho essa versão aqui da página da coisa colorida, tá? Então, quando eu falar de página, eu acho que da página 49 até a última, que é 52, tipo assim, resume, e tem tantas passagens, tem tantas coisas que dá para entender tudo de loucão que ela fala, que você às vezes não consegue, né, assimilar no racional. Mas tem uma coisa que, na verdade, não queria nem falar, eu queria mais questionar, perguntar se, enfim, que na minha cabeça, eu até escrevi aqui para você quando você falou, né? Acho que no final das contas a mulher selvagem é a origem, é você ser o natural, é você ser o que você é sem ter mudado nada. É como se a gente fosse, sei lá, nasceu mulher, nasceu um bebê e ninguém conseguisse mudar o seu instinto, o seu caráter, a sua coisa ever. Mas isso não acontece, porque os acontecimentos vão moldando a gente perde coisas, né? E aí eu tenho essa impressão na minha vida aí, de que a mulher precisa ser sempre muito forte, né? Tudo. Não, a mulher é forte, por quê? Porque ela é mãe, porque ela é loba, porque ela cuida, porque ela dá conta, porque ela, né? E aí eu sempre fico nessa dualidade, tipo assim, pô, eu tenho que ser forte então? Ou eu tenho que ser, tipo, pelo amor de Deus, me ajudem? Ou eu tenho que ser muito forte, dar conta de tudo e sempre tá bem? Ou tudo bem ser forte, mas de repente dar uma quebrada de vez em quando, né? E lidar com isso. Então tem uma parte aqui que eu até grifei, que fala: se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Essa carga do ela sempre saberá o que vem depois, tipo, às vezes me faz sentir assim, tipo, eu não sei nada, entendeu? Como que sempre saberei o que? Peraí, meu amor, rapidinho, peraí. Aí fala, se ela tiver perdido esse dom, ela ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Tipo, daí é ela, acho que falando das pessoas que ela atende lá, né, que ela já atendeu. Então eu fiquei com isso na cabeça do tipo assim, coloca a mulher selvagem, que acho que é uma coisa incrível e que, né, na forma do equilíbrio, mas ainda assim sustentando de que, tipo, a mulher precisa ser forte. E aí isso gera gerou um mini gatilho, assim, tipo, mas eu achei que eu ia ficar mais assim, agora eu. Enfim. Não era para ser o contrário, né? Era para ficar leve, não para ficar pesado. Exato. E aí ele ainda aí depois, quer ver, ela fala assim, ó, nos mitos e nas histórias. Não, pera, a mulher, ela é uma recolhedora de ossos, e os ossos. Aí, gente, juro, foi nessa parte que eu entendi o raio da história da loba, tá? Porque eu realmente estava lendo com o racional, né? Se eu tivesse tido essa aula antes, talvez eu tivesse lido já com outros olhos, mas é uma recolhedora de ossos. Os ossos representam a força indestrutível, de novo, tipo, indestrutível. Nos mitos, nas histórias, eles representam a alma e o espírito indestrutível. E sabemos que a alma e o espírito pode ser ferida e até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Eu acho isso incrível. Tipo, pô, grifei, fiz assim. Então, é isso, enfim. Tem um milhão de outras coisas, mas só para. Acho que era uma das coisas que eu queria comentar aqui. Maravilhoso, Clara, isso é tão importante. Quem daí percebeu? Quem de vocês percebeu o que aconteceu? Percebeu, né? Aida percebeu. Aida, eu sei que eu já vi lá que você estuda, né? Isso aí há muito tempo. O que aconteceu, Clara, com você? Por que você sentiu isso? Porque você está olhando ainda pelo olhar masculino. Você está identificando a força como uma força masculina. Lembra que eu falei lá no início? A gente tem a força masculina e a gente tem a força feminina. Talvez você ainda não tenha conseguido captar o que é essa força feminina, e por isso ficou pesado para você. Porque quando a gente fala em força, é muito comum a gente imaginar a força masculina, né? Essa coisa de saber, quando ela fala, você sempre saberá, e aí você, não, mas eu não sei, não é o saber daqui.
não é o saber daqui. É o saber daqui. O que é o saber daqui? O saber daqui não é ter certeza das coisas. E aí eu vi que algumas de vocês botou aqui essa coisa da força, né? Falou de mulher que tem essa sabedoria, que sabe tudo, que é forte. Não é sobre saber, gente. Esse saber que a gente fala e que ela fala aqui, não é o saber racional e não é sobre ter certeza das coisas. É sobre ter a coragem, e ela fala que esse livro aqui veio para nos dar coragem, lembra? Eu li isso no encontro passado. É sobre a coragem de confiar nesse sentir. Entende? Essa é a força que ela fala. Não é assim, porque o que muitas de nós têm dificuldade? O que nós temos dificuldade? Eu só vou se eu tiver certeza que vai dar certo. Eu preciso ter a resposta. Eu preciso saber se é sim ou não. Eu preciso saber qual é a decisão certa. Isso é masculino, gente. Esse é o masculino que está atrapalhando vocês. Essa força e essa certeza e essa sabedoria da qual ela fala é desse lugar da confiança, até no não saber, sabe? Vocês estão conseguindo chegar nesse lugar que eu estou querendo fazer vocês chegarem? É isso, gente. Entende? Aí tira o peso, não tira, Clara? Porque não é sobre ter certeza. Não é sobre saber a resposta certa. É navegar entre isso, e é aquilo que você falou lá no começo. Oh, meu Deus, é o meu amor. O Lucas veio trazer a foto da minha cachorrinha para mim. Ai, querida. É o negócio é justamente o que você falou, que a gente não precisa estar o tempo inteiro no alerta de que está fazendo, é simplesmente fazer e fluir, não é isso? O fazer é masculino, lembra? O sentir é feminino. Eu não tenho que saber o que fazer, eu tenho que ser capaz de sentir o que está acontecendo e deixar fluir na confiança de que essa força interna vai me levar para o caminho que eu tenho que ir. Entende? Não é brigar para ir para um lado só e agir daquela forma, porque agora você é a energia feminina. É justamente o equilíbrio, mas é esse esforço de tentar ir nesse modo do meio, que não é automático ainda, entendeu? Então, não é exato, não é automático, porque você está vibrando mais nesse masculino racional e que tem que ter a resposta, que tem que saber qual é a porta que tem que abrir. Eu acho que no se eu abrir a porta errada. Essa palavra automático é justamente aquilo o que eu escrevi. Então é como se você nascesse e nada conseguisse mudar a sua alma, o seu caráter para você, né? Esse deveria ser o automático, é a gente conseguir ser tipo aquela coisa. Mas aí com tantas coisas que acontecem na vida e a gente acaba tendo que agir de uma forma, sentir de uma forma, pensar de outra forma, a gente esquece que o caminho correto, digamos assim, não correto, mas o melhor para nós é o automático do meio. Mas olha como você fala assim, tantas coisas que a gente tem que fazer, né? A gente acaba tendo que fazer. O tem que é o ânimos negativo, que eu chamo, que é o quê? Não, quis dizer que é isso que transforma, gente. Isso que transforma o nosso dia a dia, o nosso viver, não ser no automático do meio. Isso, mas aí eu vou pegar um gancho muito bom aqui. Eu já vou deixar todo mundo falar, tá? Que eu tô vendo que tem gente que quer falar, mas é rapidinho. Quem é que diz o que a gente tem que fazer? Onde é que tá essa vozinha? Quem é que colocou ela na gente? A gente mesmo. A gente mesmo. E por que a gente fez isso? Porque algumas vão dizer, não fui eu. Foi a sociedade, foi o meu chefe, foi meu pai, foi minha mãe. Não foi, tá? Foi a gente. Mas por que a gente bota a culpa neles? Por que a gente pegou essa vozinha e disse, tá bom, eu vou andar com ela aqui, me falando tudo que eu tenho que fazer? Porque a gente não sustenta o desconforto de desagradar. E aí, isso é uma das coisas que as minhas clientes mais ouvem eu falar, né? Ela não é. A Clara já deve ter ouvido umas 20 vezes. Você não sustenta o desconforto de desagradar. Por isso você cai nessa vozinha. Porque daí sim, daí tem todo um checklist do que eu preciso fazer. Tem ou não tem? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que agir assim, eu tenho que fazer assado. Claro, porque eu preciso agradar o outro para me sentir amada. E daí o buraco vai bem embaixo, e daí eu vou chamar você para terapia. Mas aí a gente vai falar disso outra hora. Camila, eu quero ouvir a Camila, tá com a mão levantada ali há um tempo. Fala. Oi, Bruna. Oi, mulheres.
Então, eu ouvi a Bruna falando e a Clara, e me veio como que eu vejo esse lugar da força do feminino. Eu li o livro, né, até a metade, e agora eu tô voltando a ler com um grupo, e eu tô conseguindo ler com a alma, a ponto de às vezes ficar até de cama, chorar e ter essas coisas assim. Para mim, a força do feminino, ela vem muito do experienciar a vida, de eu me permitir com meus sentidos, com as minhas sensações, me permitir ser permeada por que está acontecendo naquele momento. E desse lugar do sentir, eu tomo minhas decisões. Então, e essas decisões, elas são tão fluídas que às vezes o que eu decidi hoje, amanhã já não faz mais sentido. Então não dá para eu pegar e colocar eu devo, eu vou, eu faço como se fosse algo único, porque eu entendi que o feminino vem desse lugar da morte, vida e morte. Então, eu tô nascendo e morrendo o tempo inteiro. As minhas relações morrem, nascem o tempo inteiro. Então, se eu estou aqui, até aquilo que era prazeroso para mim, até aquilo que eu entendi que era bom para mim, se torna uma obrigação, se torna o meu deve, como eu devo falar, como eu devo agir, como eu devo sentir. Só que isso me desconecta do meu corpo. Eu entendi com esse livro que o meu corpo, ele tem uma sabedoria que eu não consigo nem descrever o quanto ele sabe. Então eu me vejo, por exemplo, eu levei meu filho para o hospital. Chegou um ponto que na hora que eu sentei, eu falei, veio para mim. O médico não esqueceu de fazer a prescrição. Falei, filho, eu vou lá para ver se a sua prescrição tá pronta. Ele falou, não, mãe, vai chamar. E aí eu ouvi o meu filho. E aquilo foi me incomodando, me incomodando. Nós ficamos 40 minutos esperando. Eu falei, eu vou lá. Quando eu fui, ele não tinha feito. Eu sabia. E aí eu falei assim, não, eu não vou me julgar. Eu vou acolher o porquê eu precisei colocar a minha sabedoria em xeque com o meu filho. Porque eu precisei fazer isso. Então, eu entendi que para que eu possa viver uma vida com esse feminino e masculino, que é o lugar do decidir, de agir, primeiro eu sinto. Primeiro eu sinto as sensações, primeiro eu me conecto com a minha intuição, essa voz que fala comigo. E não me importa de onde vem, como vem, ela vem. E desse lugar tomar as minhas decisões. Então, o meu feminino e o meu masculino em equilíbrio, que eu entendo dessa mulher selvagem, é aquela que se permite sentir e permear pela vida, e a partir dessa permeabilidade, agir no falar, no silenciar, porque muitas vezes eu me retiro de lugares, e nesse lugar de entender que tudo é muito cíclico. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Acho que você descreveu muito bem, Camila. E é justamente o que ela fala quando ela traz, né, que eu trouxe para vocês lá da página 44 do equilíbrio. Você viu que você descreveu essa coisa? Primeiro eu sinto, depois eu ajo. Tá vendo? Feminino, masculino. O feminino embasa o masculino. Quando a gente não tem o embasamento, a gente toma decisões da cabeça. E eu não sei se todo mundo aqui conhece, sei que algumas conhecem, mas uma das ferramentas que eu uso é o Human Design, que é uma ferramenta bem holística, que ela traz Xing, Cabala, astrologia, sistema de chakras, tudo numa coisa só. E ela vai nos trazer muito forte que as melhores decisões nunca são daqui. Por quê? Porque a gente está entrando numa era feminina, que é do sentir. Então, não vai ser da cabeça a tua melhor decisão. Tua melhor decisão vai ser do sentir para então agir. Tá vendo? O masculino vai precisar existir, sempre vai precisar existir. E isso também tem a ver com um pouco do nosso ranço, tanto com o masculino quanto com o feminino, né? Achando que o feminino é fraco e o masculino é tóxico, aquela coisa, aquelas polaridades muito assim. Não, gente, não tem. Se a gente fizer as pazes com o feminino e com o masculino, a nossa vida fica muito mais leve. Porque não é sobre rechaçar o masculino e nem sobre achar que o feminino é fraqueza. É sobre pegar tudo isso e dizer, é tudo meu, tá tudo aqui. Uhum. Então, uma das coisas, inclusive, que é importante, que eu acho que talvez poucas de nós lembremos todos os dias, é o seguinte. Se eu penso assim, ó, o homem tem que fazer isso, o homem tem que, por exemplo, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que fazer alguma coisa, o homem tem que... Eu tô falando pro meu lado masculino que eu tenho que ser isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que entrar em tal caixinha. Então, o peso tá voltando pra gente, porque eu tenho um masculino dentro de mim.
Então não adianta. Então tudo que a gente pensar sobre o homem, a gente está pensando sobre o nosso lado masculino também, inconscientemente, e está trazendo esse peso pra gente. Por isso que precisa do equilíbrio, porque não funciona. O homem faz isso e a mulher faz aquilo. Se todos nós temos tudo, vai dar ruim, né? Bruna, tem uma coisinha que eu esqueci de falar. Para mim, a coragem feminina, ela vem do sentir e confiar nesse lugar da sensação. Sim. Isso é a força do feminino. A força do feminino vem de sentir o corpo, sentir as sensações e da intuição. Sim, muito daí, também daí. Esse é o principal, eu diria, né? O início, digamos assim, de tudo. Porque sem isso, sem essa percepção, então, é muito isso, o corpo. Eu gosto de usar uma referência assim, ó. Pensa na natureza, tá? Tudo que tiver movimento é feminino. E tudo que for estático é masculino. Então, por exemplo, o vento, as árvores que estão sempre se movimentando, sempre crescendo, as marés, a lua, o sol, tudo isso é feminino. Tá vendo que tem uma fluidez, tem um movimento, tem um ciclo? Agora, os prédios, os móveis, as construções, tudo isso é masculino, ou seja, é o concreto, é a estrutura, é a força física, entende? Esse é o masculino. A gente não precisa de tudo para viver? Assim como o mundo precisa do prédio, precisa da árvore, a gente também precisa. Então, ter essa referência vai ajudar a entender isso. Então, resgatar esse feminino. E aí, quando a Lu fala, né, que não consegue identificar esse lugar desse sentir e tal, é isso. Em algum lugar a mulher selvagem se perdeu, mas ela tá aí. Ela tá te chamando, sabe? É a gente conseguir identificar onde ela tá. Essa é a busca. Ô, Dani, Bru, Oi. só da gente estar Oi, aqui, Rê. desculpa, só da gente estar Imagina. aqui já é um chamado, né? Já é Super. Super, foi o que eu falei, né? Só de vocês estarem aqui, vocês já estão abrindo as portas para esse feminino, vocês já estão abertas a receber, fazer com que ele chegue para você. Então já é super um movimento, com certeza. Bora, Dani, tem mais gente como. É que para mim tá aparecendo só uma por uma, assim, mas eu vou chamar todo mundo. Oi, gente, Diga, bom Dani. dia. Eu ia até começar falando exatamente isso que a Renata falou, para mim foi um chamado estar aqui. Tive várias fases da minha vida, eu falo que eu estou no meu terceiro chamado, vamos dizer, um terceiro despertar da minha vida. Conheço a Bruna há muitos anos, só que a gente teve encontros e desencontros, mas eu lembro que meu primeiro resgate aí foi com os meus 18, 20 anos, porque, enfim, a gente que é mais aí dos anos 80, acho que a maioria aqui, a gente viveu num período desse negócio do machismo, que a mulher tem que ser assim, e eu nunca fui assim. Ainda mais uma aquariana aqui nata. Então eu falo, por que eu tenho que ser assim? Eu não sou assim, eu não quero ser assim, eu não quero fazer isso, né? E naquela época eu fui julgada pra caramba, e foi aquilo que vocês falaram de sustentar, é difícil você sustentar aquilo que a sua essência, que às vezes incomoda, né, as pessoas. E isso é uma coisa que até próprios amigos falam, mas tá errado. Eu falei, mas por que tá errado? Então eu sempre questionava isso. E aí eu fui buscando, foi quando o yoga foi para mim a minha primeira descoberta na época, e foi maravilhoso, porque é aquilo que você trabalha, o seu corpo, a sua mente, a sua respiração, e aí você vai atrelando a outras coisas, a outras buscas. Então, saí daquela auditoria e fui para massoterapia, acupuntura. Então, você estuda corpo, e aí você vai sempre buscando o seu melhor, né? E eu cheguei a largar tudo, viver disso. E aí, depois, eu tive aquilo, como, não lembro quem citou, que a nossa vida é a gente sempre está nesse vai e volta, às vezes a gente se perde, depois tenta se reencontrar. E aí eu lembro que depois eu me perdi quando foi o fato de ser mãe, né, que eu fiquei lutando para engravidar, enfim, e eu perdi tudo aquilo que eu tinha resgatado lá atrás. E aí fui perdendo, casamento também, tudo junto. Aí voltei para o mercado de novo, porque eu tenho, né? Eu tenho que sustentar uma casa, eu tenho que ser aquilo. Isso mudou, inclusive, o meu corpo, né? Eu ganhei aí meus 40 quilos.
E isso é reflexo disso. E muita gente, inclusive a minha irmã, falou, meu, você tem que fazer terapia, você tem que buscar, né? E eu sempre fui resistente a isso. E eu entrei na terapia com 40 anos, agora, faz 6 meses que eu estou na terapia. E uma das primeiras coisas que ele falou, que eu falei, nossa, é isso. Ele falou assim, qual é a sua essência? Você tem que buscar a sua essência. Quem é a Daniela, né? E eu falei, nossa, verdade. E aí eu comecei a resgatar isso, a pensar. Eu falei, meu, eu preciso. Então eu comecei a deixar de lado muitas coisas e buscar novamente isso. E foi quando eu já vi comentários desse livro diversas vezes e nunca peguei para ler. E apareceu para mim. Aí eu falei, gente, acho que já é o terceiro aí, o meu terceiro ciclo aí de mudanças. E para mim fez total sentido eu já li com a alma, como vocês dizem, né, na introdução, e para mim fez total sentido, assim. É muito bom. Me dá até sede de ler mais. Que lindo, Dani, muito bom. Que bom que você está aqui. A Dani entrou aos 45 do segundo tempo. A Dani foi minha colega da época de consultoria tributária, que, para quem não sabe, eu fui consultora tributária por 18 anos em grandes multinacionais, e só depois eu mudei, eu fiz essa transformação, essa transição de vida, como eu costumo chamar. Mas eu quero chamar para uma percepção que eu não sei se vocês perceberam, que eu pego as coisas assim, né? A Dani falou assim, ó, eu já li com a alma, como vocês dizem. Tá vendo nós e eles? Tá vendo como ela ainda tá, vocês, eu entendo, obviamente, eu tô pegando lá o que tá por baixo dos panos, tá? Ela quis dizer a gente aqui, mas ela quis dizer vocês que já estão neste mundo, né? Que estão mais integradas neste mundo. Vocês chamam assim. Não sei se vocês perceberam isso, não sei se você percebeu, Dani, mas você está entrando neste mundo e daqui a pouco você vai falar como a gente fala e não como vocês falam. Seja muito bem-vinda. Mais inclusa, né? É isso, mais pertencente. E não é de um lugar fora, né? É de um lugar dentro, mais pertencente de si mesmo. Muito bom. Oi, Fê, diga lá. Não, bem rapidinho, porque a gente até já deu o tempo aqui, né? Mas não vou me prolongar, não. É bem rápido mesmo. Ouvindo vocês falarem e tudo, acho que tem muito sentido com muitas das coisas que eu também tive de sentimentos e coisas, mas tem duas coisas que eu queria ressaltar. Eu ressaltei, tipo, 1 milhão de coisas aqui, ó, no livrinho, e a minha irmã deu esse livro pra gente em 2006, pra mim e pra minha mãe, e aí minha mãe leu e passou pra mim, e o meu ficou lá parado até ter esse chamado agora da gente ler junto, então eu amei muito o convite, já falei até no outro encontro, mas eu tenho, assim, 1000 coisas aqui marcadas. Mas duas coisas que me chamaram bastante atenção, porque eu acho que também tem a ver muito com o momento que eu estou, né? Que até você falou no começo dessa questão de a gente às vezes se perde, a gente às vezes se encontra, às vezes a gente está muito forte, muito corajosa, muito confidente ali, mas aí de repente dá é um negócio de trabalho que muda, daí já dá uma balançada e tudo mais. Então eu acho que eu estou vivendo muito isso, então eu estou muito feliz de estar aqui, poder trocar, justamente para eu poder ter essa coragem, essa força, né, vinda de outros lugares. Mas uma das coisas que ela falou aqui é da questão das histórias contadas por outras pessoas, então normalmente homens, né, que contam histórias sobre mulheres e acabam com os arquétipos femininos nesse sentido, né, principalmente ela fala, até um exemplo aqui dos irmãos Green e tudo mais, que eu achei assim, que faz total sentido, porque é isso, a gente cresceu ouvindo histórias contadas por outras pessoas, né, então eu acho que isso também é uma coisa que contribui muito para que a gente tenha perdido mesmo essa coragem, essa intuição, essa força ao longo dos anos por essa questão também, né? Muita da literatura que a gente tinha antigamente era muito masculina, com essa energia masculina, né? O próprio mercado de trabalho, ele é todo feito para homens, então, assim, tudo está voltado para isso. É uma constante batalha que a gente tem que vencer todos os dias para a gente poder estar ali ocupando os nossos espaços. Então, eu acho que isso é um ponto que ela toca aqui de uma maneira muito especial, né? E a outra coisa é essa questão do poder da mulher que levanta a outra, né? Que acho que até alguém comentou aí dos ancestrais. Como a gente acaba perdendo essa ancestralidade também no nosso dia a dia, e essa sabedoria ancestral, né? Porque as mulheres, eu particularmente, eu venho de uma família de mulheres muito fortes, assim, né? Mulheres muito visionárias, assim, para a época, muito para frente da época. A minha mãe mesmo, nasceu no interior, veio muito cedo para São Paulo, abriu caminho para todas as irmãs. Então, assim, tem um poder ali que por muito tempo a gente
não percebe, né? A gente vai vivendo, né? E vai só indo no fluxo e acaba não percebendo essa sutileza. E aí ela fala exatamente isso, assim, de que a senhora ergue a outra, a mais nova, né, nos ombros. Isso para mim, assim, eu vi essa imagem e aí me tocou muito, porque eu falei, caramba, eu até me emociono, porque assim, eu vi essa passagem mesmo, assim, de como uma mulher ergue a outra. E recentemente eu tive uma mudança de trabalho e tal, diária e tudo mais, e minha mãe, ela falou exatamente isso, ela falou assim, Fê, vai em frente, que eu tô aqui para ajudar no que for preciso, com o filho, com tudo, né? Então, foi muito especial mesmo. Foi muito especial mesmo. Então, eu tô gostando muito e estou muito feliz também de estar podendo discutir isso com outras mulheres, porque é uma coisa que a gente não faz, né? No dia a dia, acaba se perdendo e acaba, enfim, a gente não prioriza. Acho que essa é a questão, né? Então, eu achei muito, muito especial mesmo. Obrigada de novo. Sim. Que legal, Fê, que bom te ouvir. É isso, assim, quando essa parte da mulher nos ombros, né, da senhora nos ombros e tal, me remeteu muito à própria filosofia das constelações familiares, né, que ao invés de ser em cima, é atrás, mas é mais ou menos a mesma ideia, assim, eles, o povo te dando suporte, né, os teus ancestrais estão sempre te dando suporte, isso é muito lindo. E eu quero convidar vocês também, eu acho que isso é um dos meus intuitos pessoais aqui nesse grupo, é que a gente resgate esse lugar tanto dessa egrégora feminina, dessa coisa das mulheres apoiarem outras mulheres e tudo, mas não de um lugar que está muito comum hoje, de elas contra eles, sabe? Da gente sair desse lugar, que a gente não precisa o discurso feminino, ele não precisa ser oposto aos homens, oposto ao masculino, e por isso eu tô batendo tanto nessa tecla do equilíbrio, gente, porque tudo aquilo que a gente pensa a respeito dos homens, a gente pensa a respeito do nosso lado masculino, e isso não pode ser bom quando é ruim, né? Então, a gente resgatar esse lugar tem que ser um lugar oposto, a gente não precisa disso, né? Não, Queria isso é só super deixar essa importante que pontuação. você fala, né? Não, e eu estou refletindo sobre isso desde o começo, está falando da questão do equilíbrio, porque eu também passei por um momento disso, assim, que era assim, sabe? Agora eu estou um pouco assim, refletindo um pouco mais sobre isso. Isso aí, muito bom, muito bom. Rê, diga. Oi, Desculpa, Rê, oi. antes de você falar, só queria pedir, Aida, eu queria muito saber que se você pudesse ficar mais uns minutinhos, eu queria ouvir de você, porque eu vi que você botou no grupo que você já fez parte de um grupo de estudos disso, eu sei que você já deu aulas de filosofia, eu queria muito ouvir a sua opinião aqui do nosso encontro e do livro, rapidamente, se você puder falar depois da Rê, tá bom? Pode falar, Rê. Oi, gente. Oi, mulheres. Oi, meninas, tudo bem? Vou passar rapidinho alguns pontos que eu coloquei aqui para compartilhar. E eu tinha esse livrinho aqui, que é uma lua e uma mulher gestando. Eu achei incrível também, um desenho. Eu falei, nossa, não vai ser possível anotar tudo nele, mas eu vou começar por ele. E aí, enfim, vou começar. Quando ela fala assim, a mulher moderna é um borrão de atividade, sofre pressão no sentido de ser tudo para todos. E aí eu já pus no caderninho aqui. E o que ela é para ela mesma, no seu íntimo? É tudo para todos e para nós mesmas. Então, esse é um livro que, gente, a cada frase gera uma reflexão, e aí eu vou colocando essas perguntas que nem sempre são respondidas, mas só de fazê-las a gente já começa a refletir sobre, né? Enfim, gostei muito da relação de lobos saudáveis com as mulheres saudáveis, que a Bru pontuou tão bem. Quando ela fala da psicologia tradicional, que omite algumas questões versus as questões mais profundas de nós mulheres, e aí ela cita o intuitivo, o sexual, o cíclico, a idade, o jeito, a sabedoria, e o quê? Seu fogo criador. Aí eu já lembrei do fogo que eu pesquei no primeiro encontro, eu falei, eu pus aqui, ó, eu sabia. Ou seja, tem esse fogo criador, sim. E aí, gente, quando a gente foi para o primeiro conto, onde ela diz assim, ouçam essas histórias com a escuta da alma, pois essa é a missão das histórias. E ela começa a descrever, logo, assim, a primeira frase vem assim, ó, dizem que ela vive entre os declives de granito de composto no território dos indígenas tarahumaras. Aí eu parei, eu falei, não acredito que são os tarahumaras. Por quê?
quando eu fiz intercâmbio para o México, quando eu tinha 18 anos, o primeiro contato com indígenas que eu tive foram com as mulheres tarahumaras. E aí, tô até tremendo. Porque é muita intuição, é muito... Eu voltei para minha adolescente, para aquela Renata aventureira, corajosa, que estava com aquele mix de sentimentos, mas, assim, sempre caminhando para frente. Então, assim, já trouxe tanto para mim, e aí eu compartilho com vocês aqui quem são as indígenas tarahumaras, ó. Essas são as tarahumaras. Ó, Que sensacional! olha, Renata, olha, gostei. olha a foto que eu tirei da Tarahumara, depois eu ponho no grupo. Aí mostra eu no grupo de intercambistas, e eu com a faixinha que eu tenho até hoje com a minha amiga aqui, ó, com a faixinha das... Ai, gente, eu tô quase chorando. Não, eu já tô faz tempo. Eu também. Gente, eu parei. Eu também, tô Você chorando é com muito você. especial. Você é Assim, muito Com vontade demais. também. Essa, assim, que... Olha, eu tô muito emocionada. Eu sempre quis tanto ler esse livro, e quando veio a história da loba, tipo, resgata uma jovem tão... Cara, obrigada. Eu não consigo mais falar. Que lindeza! Obrigada a você, Rê, pela partilha. Vocês estão vendo o que eu falei no primeiro encontro, que esse livro chama a gente? Não, é demais. Entendem, gente? Isso aí é purinha sincronicidade Não, só está purinha. só tá começando, Só tá assim, começando. uma conexão do passado com o presente, com o futuro. Então, assim, já lendo com alma, com essa intuição, muitas dos pontos que você falou, Bru, nossa, eu grifei também, assim como a Fê, muito, né, o livro aqui, ó, com marcadorzinho. Eu acho que é uma ótima forma, né? E era uma natureza, gente, olha isso aqui. Era uma natureza, ou seja, é um resgate disso, e eu compartilho assim estamos junto nesse olhar para o passado, mas assim, acolhendo, sem culpa, com essa força maravilhosa nossa, e obrigada, Bru, muito obrigada. Obrigada, mulheres todas, vamos junto. Acho que a gente Eu pode que pular no final do agradeço, livro, hein? né? Sensacional, Rê, que presente que você trouxe. Tá todo mundo emocionado, ó. Não tem como não, né? E assim, quem não sabe ainda, porque eu já falei 20 vezes, mas eu vou seguir falando, foi a Rê que teve a ideia de fazer isso aqui, gente. Nada é por acaso, nada é por acaso. Tá Foi a sendo Ju muito que não pôde, maravilhoso. infelizmente, teve um super É, imprevisto. Ela, assim, eu sempre quis muito sim. ler, e a Ju comprou o livro e falou, compra! Aí eu falei, tá, mas vamos ler em grupo, porque esse livro eu sempre sei que a gente tem que ler em grupo. E aí, enfim, e as Tarahumaras, então, elas são lá do México, e aí eu fiz intercâmbio para o México, e que nem era, né, enfim, foi pelo Rotary, era para eu ter ido para 1 milhão de... Poderia ter ido, né, nossa, o México, e foi tão incrível, tão forte, assim, muitas mudanças. Eu também me sinto igual, acho que a Dani comentou, né? Tive vários chamados durante a minha vida para um despertar. E um dos primeiros foi aos 23, né? Assim, adolescente, intercâmbio, mas 23 quando engravidei. E agora 43, que eu acabei de fazer, eu senti a mesma força de transformação, do que eu quero, do que eu não quero, do que é para mim, mais forte, mas não uma força, o masculino, mais forte com o meu sentir, com as minhas escolhas, e é isso, vou deixar outras falarem. Um beijo, gente. Tô muito feliz. Maravilhosa, Rê. Nossa, que presente que você trouxe. Muito obrigada. Você viu essa coisa? Nem era para eu ir para lá. Será que não? Tá vendo, gente, como a gente precisa abrir mão do saber daqui? Não é o saber daqui que sabe, gente. Não é o saber. E eu lembro que você me contou essa história do seu intercâmbio. Não era para ser mesmo, mas tá vendo? Olha como tudo se conecta. Era para ser, em algum momento. não era, mas era, né? O não era. Era. Eu nasci no dia 16 de setembro, é uma festa no México essa data. Esse dia aqui era meu aniversário.
esse dia aqui era meu aniversário, porque eu estava na pinhata até com essa roupa. Ou seja, ai, muito demais. A gente vai ter muito momento de troca, mulheres. Eu quero ouvir sobre isso também. Muito bom, muito maravilhoso. Gente, assim, não tem nem o que falar depois disso, né? Acho que encerramos com chave de ouro. Eu quero saber se alguém ainda quer falar, fiquem muito à vontade, tá? Quem precisar sair, pode sair, mas eu estou aqui disponível. Quem quiser falar, fale. Eu não sei se a Aida estava aí, me ouviu, se ela pode falar, se ela quer falar. Se alguma de vocês quer também, né? Eu chamei a Aida, mas é porque ela se apresentou lá no grupo, e como ela já estudou esse livro, né? Ela estudou a Vasalisa, que a gente vai chegar lá, e ela é professora, foi professora, né, boa parte da vida, eu queria ouvir a sabedoria, né, feminina. Menina, Então, aí, você, Aida. Pronto, eu me sinto assim, na verdade, é como se eu estivesse resgatando pode estar emocionada. Eu falo depois. Ah, maravilhosa! Tudo bem. Fica à vontade, tá tranquilo. Se você quiser mandar um áudio pra gente no grupo depois também, ou quiser falar no próximo encontro, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Eu fico feliz, muito feliz de você estar aqui com a gente. Todas vocês, assim, ó, cada uma, eu tô olhando para os rostinhos, quem tá com a câmera ligada. Tem gente que eu não consigo enxergar aqui, raios desse negócio que eu não consigo enxergar todo mundo. Mas, assim, não tenho nem o que dizer para vocês. É um prazer imenso poder estar aqui, partilhando de um tiquinho, né, do que eu consigo vislumbrar de tudo isso aqui, ouvindo vocês, cada uma com a sua potência, com a sua força, com a sua perspicácia, com a sua sabedoria interna. É muito prazer. Eu não tenho nem como dizer a gratidão que eu estou sentindo de ter esse grupo aqui. Fico muito feliz. Agradeço demais pela presença de todos vocês. Alguém mais quer falar? Não, tá todo mundo... Podemos encerrar, então. Gente, um beijo. Até a próxima. Ah, para, não, olha, louca. Eu Bruna, ia perguntar da Eu próxima. achei que você ia, mas eu falei, ela vai deixar para mandar no grupo, ela vai deixar tipo para... Muito prazer, Bruna, muito prazer, essa sou eu. Vamos ler só o Barba Azul. O Barba Azul, gente, ele precisa de um encontro só para ele, tá? E aí eu quero que vocês, que é o capítulo 2, tá? Capítulo 2 inteiro, e a gente volta a falar no final de novembro. Eu vou botar no grupo exatamente a data, mas provavelmente vai ser o último sábado de novembro, tá? Eu confirmo para você. Ai, Clara, não pode! Tá, calma, a gente vai organizar isso. Não, gente, pelo amor de Deus, se a gente for tentar combinar a agenda de todo mundo, vai ser impossível. Eu assisto gravado depois, não tem problema. É que eu já tava com essa percepção, eu já falei, vai ser no último sábado de novembro, é aniversário do Lucas. É o final de semana do aniversário. Não, tudo bem. Eu vou confirmar, tá, gente? Porque eu também tenho que confirmar a minha agenda com o meu filho, porque eu preciso estar sem ele para conseguir me dedicar aqui, enfim. Mas eu mando lá no grupo, tá? Vai ser provavelmente final de novembro. E aí vamos ler o capítulo 2 do Barba Azul. E eu quero convidar vocês, antes de começar a leitura do Barba Azul, ou recomeçar para quem já leu, levem com vocês isso que eu falei aqui mais de uma vez, de que o homem... Quando se trata do homem, se trata do masculino, ele não tá fora da gente, tá? O homem existe dentro da gente também. Então, muito cuidado com a visão que você vai criar deste homem, porque é a visão que você está criando de metade de você. Fiquem com isso para ler o Barba Azul, tá bom? Perfeito. Um beijo, obrigada. Bom final de semana. Beijo, obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Eu tirei foto. Volta. Cadê o livro? A Bruna sempre deixando as coisas pro final, gente. Prazer, Bruna. Obrigada, gente. Tchau.